Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Bruno Clemente por aqui. Nós vamos então dar andamento na nossa disciplina. Estamos estudando a questão agora de auditoria de sistemas, né? Estamos entrando especificamente nessa parte dos sistemas. Vamos continuar de onde paramos no material anterior. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, para que a gente possa fazer uma leitura do material junto e ao mesmo tempo eu também vou explicando e pontuando algumas questões importantes. Então, a auditoria de sistemas, né, ela analisa a gestão de recursos, dando um enfoque na questão de eficiência, eficácia, economia e efetividade. Ela pode abranger o ambiente da informática como um todo, então ele vai analisar aspectos como segurança física, segurança lógica, planejamento de contingências e operação do CPD. Também pode estar focada ali, né, com a questão da organização do departamento de informática, analisando os aspectos administrativos da organização, como as políticas, padrões, procedimentos, responsabilidades, a parte de gerência de pessoal, planejamento de capacidade, então tudo isso está sendo avaliado. E também pode envolver controle sobre o banco de dados, rede de comunicação, dos microcomputadores e também dos aplicativos. Então entra a parte de desenvolvimento de sistemas, entrada, processamento e saída de dados. Tá bom? Então tudo isso pode ser considerado nessa etapa de auditoria de sistemas. E aqui a gente tem então algumas sub-áreas dentro da auditoria de sistemas, tá? Vou colocar aqui algumas informações e em cima disso a gente vai trabalhando o que cada uma delas envolve com mais detalhes. A auditoria, que a gente chama de segurança da informação, determina a postura da organização com relação à segurança, né? No caso a segurança da informação. Então, algumas coisas importantes envolvidas nessa auditoria: avaliação da política de segurança da empresa, controle de acesso lógico, controle de acesso físico, controles ambientais e plano de contingência e continuidade de serviços. Então tudo isso são sub-áreas, vamos dizer assim, tudo isso são critérios englobados por essa sub-área, na verdade, e eles são analisados numa auditoria de segurança de informação. Beleza? O segundo subtipo que nós temos é a auditoria de aplicativos, e ela está voltada para segurança e controle de aplicativos específicos. Então você pode ter, por exemplo, controle sobre o desenvolvimento do sistema. Como é que está sendo feito o desenvolvimento, como é que são os padrões, quais são as técnicas utilizadas, qual é a engenharia por trás da coisa, vamos dizer assim. Controle de entrada, processamento e saída dos dados, não consigo falar o suficiente para vocês a importância disso nos tempos atuais, com LGPD, com uma série de questões importantes aí. Então é muito sensível trabalhar com dados de outros, é muito importante e você precisa inclusive planejar o desenvolvimento do seu sistema, já levando em consideração que hoje em dia qualquer cliente pode solicitar ter os seus dados excluídos dentro do sistema. Eu fiz uma capacitação, um curso relativamente recente na parte de arquitetura de software e a gente estava discutindo justamente essa questão no curso. Quer dizer, hoje em dia como é que você desenvolve se planejando para LGPD? Então eu vou dar um exemplo muito simples aqui só para contextualizar. Vocês já devem ter feito a disciplina de banco de dados, vocês já têm uma noção de como é que se armazena os dados. Mas imagina hoje que um cliente ele tem autonomia, isso é garantido a ele, de que a empresa apague todos os dados que ela possui sobre você. Beleza? Isso é uma coisa que o cliente ele pode autorizar. Se você cometeu o erro de criar uma tabela de clientes, e essa tabela de clientes vai armazenar o dado desse cliente, com, por exemplo, um CPF numa chave primária, ou alguma coisa do tipo, ou então até, mesmo que você tenha um código ID lá para ele, e aí você coloca o CPF separado, mas você tem uma primary key para aquele relacionamento, e depois você sai ligando essa tabela de clientes com todas as outras tabelas dentro do seu sistema. Como é que você faz, nesse ponto, nessa altura, uma remoção de um cliente? Como é que você apaga os dados desse cliente no seu sistema? Porque vocês sabem como funciona dentro do banco de dados, do gerenciamento do banco de dados, que você não consegue sair removendo índices que fazem vínculos com outras colunas. Como é que você fará, por exemplo, se você retirar o usuário código ID 16, como é que você faz com todas as vendas dessa pessoa no passado? Se você tentar apagar esse dado, você pode ter dificuldade, de duas uma. Ou você não consegue fazer a remoção, porque ele vai falar que você já tem relacionamentos, você já tem isso sendo utilizado como chave estrangeira em relacionamento de outras tabelas, ou você vai fazer uma remoção em cascata e vai perder dados de venda. E isso também é uma situação muito séria, tá? Isso também é uma situação muito complicada. Você não pode simplesmente perder histórico.
O cara pedir para ter os dados dele retirados é algo que ele tem direito de fazer, com certeza. Mas retirar os dados das compras, independente de para quem tenha sido feito, remover coisas ali pode ser muito complicado, pode ser um problema muito sério para a política da empresa. Tá? Até para relatórios, fechamentos, se alguém solicitar um relatório do ano, vai aparecer, não vai fechar a conta, porque aquele pedido sumiu, aquela compra sumiu. Então hoje em dia tem que ser recomendado estratégias, né, para que a gente tente dividir as informações do cliente da tabela do cliente, vamos dizer assim, para que eventualmente, se a pessoa solicite, a gente possa apagar os dados apenas nessa tabela de dados, sem afetar o relacionamento da tabela cliente e todos os relacionamentos que ele tem com os restos das tabelas dentro do nosso banco de dados relacional, por exemplo, o SQL. Né? Eu achei que seria uma curiosidade interessante para trazer para vocês em cima desse conteúdo. Tá? Então, continuando o que a gente estava falando, né? Controle também sobre o conteúdo e o funcionamento do aplicativo com relação à área por ele atendido, ou seja, o que eventualmente esse sistema, esse aplicativo que está sendo desenvolvido, ele atende, de que forma ele atende isso, qual o conteúdo que está ali dentro e coisas desse tipo também fazem parte dessa auditoria. Uma coisa importante para a gente mencionar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, para a gente não ficar extenso demais, eu vou encerrar aqui para a gente trabalhar a equipe de auditoria e capacitação no próximo vídeo, tá bom? Assim a gente faz um vídeo mais curtinho ao invés de iniciar o próximo assunto. Valeu, pessoal, até mais tarde, até daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Valeu!